Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. Here I am to worship. Here I am, my God. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether. Olá, obrigado a você que está conosco em mais um Quarta Convida. Quarta Convida especial do mês de julho, onde a gente está falando um pouquinho sobre os chamados 5 solas da Reforma Protestante. Nós estamos falando propriamente dito sobre a Reforma, mas sobre os solas, né? Já vamos explicar um pouquinho o que vem a ser isso. Mas eu agradeço você por estar conosco em mais um Quarta. Você sabe que toda quarta-feira é uma quarta-feira diferente, porque é uma quarta onde nós repartimos a Escritura, por isso que é uma quarta que te convida a ter vida. A quarta convida. Sempre exaltando e realçando a pessoa do Cristo. Ele que é a razão, ele que é a vida, ele que é o tudo. Na Reforma Protestante, nós temos um pequeno questionamento de um monge chamado Lutero, que era um dos professores de uma escola teológica que existia em Wittenberg, e ele não é que ele se levanta contra a Igreja Católica. Ele questiona alguns pontos, alguns posicionamentos da Igreja Católica Romana. Principalmente a questão de um homem ser representante de Deus, é uma coisa que ele não concordava, não via base na Escritura, e a cobrança das indulgências, ainda mais porque pessoas que tinham dinheiro se davam melhor do que os pobres, que tinham que tirar da onde não tinham para pagar as indulgências. O que eram as indulgências? Um caminho para o perdão, né? Um caminho para condução até a salvação. Mas esse não é o objetivo aí. O objetivo aqui nosso é falar um pouquinho de um resumo que ele fez. Ele colocou 95 teses lá na entrada na faculdade de Wittenberg, na escola, melhor falando, de Wittenberg. Tinha uma capela, uma igreja, e ele colocou na entrada da igreja, onde passavam muitos estudantes, tudo, 95 teses contestando essa situação que eu falei aí para vocês, né? E principalmente pegando nessa parte de um homem representando Deus, ele não podia entender isso à luz da Escritura, e a questão dessas indulgências, né? A compra do perdão, e quem tinha mais dinheiro tinha mais possibilidade de comprar. Acredita-se que na parte política foi até por isso que a Igreja Católica acabou colocando as indulgências. E ele coloca que o justo vive da fé. As palavras do apóstolo São Paulo aos Romanos, né? Onde ele diz também que nós somos justificados pela fé, e por meio da fé nós somos salvos e alcançados pela graça do Cristo. Por isso que também o nosso texto básico na carta bíblica escrita por apóstolo São Paulo, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Então na última quarta falamos da gratia, da graça, sola gratia, sola fide, solo Cristo, sola Escritura e sola Dio glória. São chamados 5 solas, né? Então só Cristo, só Deus demos glória, só as Escrituras, só a fé e só a graça. Tudo isso entrelaçado. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. O que é a fé? Quando você pergunta para a pessoa o que é fé, há uma mistura da fé, que é uma fé humana, uma fé que é puramente do seu eu, da sua pessoa. Então vamos colocar assim, é a fé que você tem, que você vai fazer um jogo e vai ganhar aquele jogo. É a fé que você tem que o seu time de basquete, de futebol, vai ganhar um título, vai ganhar um campeonato. É a fé que você tem que você vai passar na faculdade. É a sua fé. É muito importante essa fé. Ela faz parte de um contexto emocional que é muito amplo, né? A amplitude do contexto emocional que envolve a fé é muito grande. Mas essa fé, o justo viverá pela fé, essa fé de que o monge Lutero falava,
e do que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que o apóstolo São Paulo também fala, é uma fé diferente. Não é? Essa sola fide, só a fé, é uma fé diferente. É uma fé que nós temos que entender que ela não brota naturalmente. Ela é uma fé que vem do extraordinário. É uma fé que vem do sobrenatural. E é sobre isso que a gente quer comentar um pouquinho. Então é baseado nessa fé sobrenatural que você crê no Cristo como teu Senhor e Salvador. Há pessoas que são convencidas, há pessoas que gostam do Evangelho, que gostam da religião, há pessoas que foram alcançadas pela graça, nós comentamos na última quarta-feira, da religião, da graça de Deus, um dom gratuito de Deus. Então, obtém uma cura, obtém uma bênção material, não é? Conseguiram comprar uma casa que vale R$1 milhão, mas aí o dono estava insatisfeito e tal, colocou para venda por 800 mil, você foi lá olhar, ele conversou com você, ele gostou de você, né? E ele então te deu aquela casa por R$600 mil. Então, uma coisa assim extraordinária. Então a pessoa ela fala, agora eu tenho fé em Deus, porque Deus fez isso na minha vida. Mas essa fé, ela não é a fé que vem de Deus. Ela é uma fé ainda baseada, calcada em efeitos, em situações, em acontecimentos a nível desse mundo. A própria cura, a cura sobrenatural. Porque quando tudo isso passa, se você não tem essa fé que vem de Deus, e que testifica dentro de você que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus, é o próprio Deus, se você não tem essa fé sobrenatural que vem de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é a tua fé, é a fé que Ele coloca no teu coração para que você creia no Cristo como único Senhor e Salvador. Então é diferente dessas outras coisas, desculpe, desses outros exemplos que eu estou dando aí. De uma cura física, de uma bênção material, que faz você levantar as mãos, faz você glorificar a Deus e tal. Até o primeiro problema com uma pessoa, um desentendimento com uma pessoa, aí você deixa a igreja, aí nenhuma igreja mais presta, aí o pastor que te acompanhou não presta, e aí então é aquela fé passageira. Essa fé de que o apóstolo São Paulo fala e de que Lutero falava, e outros reformadores também falavam, o justo viverá pela fé, é a fé que vem de Deus, é o sobrenatural. É mais ou menos igual ao cântico do profeta Rabacuque lá no Antigo Testamento. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos fiquem devastados, que os currais fiquem vazios, ainda que um monte de coisa aconteça, todavia eu me alegrarei no meu Deus, no meu Senhor. É o que Paulo fala, não é? A tua graça me basta. A graça que nós falamos a semana passada só é possível nesse momento quando você tem também a existência da fé que vem de Deus dentro do seu coração. Então, sola fide, só a fé que vem de Deus. É a fé que chova ou não chova, faça tempestade ou não faça tempestade, esteja frio, esteja calor, você esteja bem, esteja mal, você tenha coisas materiais na sua vida ou não tenha, é a fé que você tem no seu coração de que existe uma esperança, de que existe uma graça vinda desse Deus, desse Cristo, que é a confiança que você tem nele como Senhor e Salvador da sua vida. Então essa fé, ela é sobrenatural. Ela não é, eu tenho fé, eu vou aqui apertar os meus olhos porque eu tenho fé. Não, essa fé, ela é sobrenatural. Por isso que tantas pessoas entram e saem das igrejas. Por isso que pessoas, por qualquer problema que tem nas igrejas, abandonam a igreja. O abandonar a igreja, a comunidade, é um mau sinal. É um mau sinal, né? É um sinal que você está à beira do precipício. Por quê? Porque a Bíblia, o Cristo, ele não andou sozinho. Ele escolheu 12. E depois ele disse para os 12, vocês vão e façam discípulos. Ensinem eles a guardar todas as coisas que eu tenho falado para vocês, né? E a igreja, então, é um grupo de pessoas, é uma continuidade. Quando você vê pessoa que fala, não preciso da igreja para ser salvo, cuidado. Cuidado que essa pessoa está à beira de um precipício e se ela cair, ela te leva junto. Então, a pessoa que tem a fé no coração, a fé de Deus, a fé genuína, ela não abandona. Porque ela sabe que a igreja pessoas, a igreja comunidade, ela é composta por gente que tem problemas, que são pessoas falhas, que vão errar e que você vai se decepcionar muitas vezes, mas você caminha. Por quê? Porque você tem essa fé, essa convicção que Deus colocou no teu coração de que Cristo é o Senhor e Salvador.
E que tudo que você faz é por Ele, para Ele. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então você faz por Ele, para Ele, por meio dEle. Não é? Esse é o caminho da fé. É a fé sobrenatural. Não é a fé de eu apertar os meus olhos e falar, eu tenho fé que Deus vai me dar. Não é essa fé. Essa fé é humana. E nós não podemos confundir. Sola fide, o justo viverá pela fé. Pela graça sois salvos, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Por que que não vem de você? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém vá lá e compre as indulgências. Opa, eu tenho dinheiro, eu sou príncipe, eu errei, eu peguei a mulher do plebeu, eu peguei a esposa do meu pai, eu sou príncipe, então eu vou lá, o que eu faço? Compro a minha salvação, compro o meu perdão. Tenho dinheiro, não é? Não é essa. Não é essa fé. Não é essa graça, aquela que a palavra de Deus, a Escritura nos diz. A fé, o justo viverá pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você, isso vem de Deus. Então essa fé que os reformadores tanto falaram, que os apóstolos tanto falaram, principalmente São Paulo falou, é a fé que vem de Deus. Deus coloca no teu coração. Faça chuva, faça sol. Faça inverno, faça verão. Você continua firme porque você tem a fé no seu coração e a convicção de que Ele, somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida. Fico por aqui. Semana que vem tem mais um Sola e eu espero que você esteja nos acompanhando nesse Quarta com Vida especial de julho, mês de férias de julho. Por isso nós estamos nessa série diferente. Jesus abençoe você, a tua casa, toda a tua família, a tua parentela, o teu ganha-pão. Jesus seja o teu provedor. Jesus estenda as tuas mãos sobre a sua vida, a vida da sua família, de libertação, de cura, de bênção e, acima de tudo, de a salvação na pessoa e na obra do nosso Cristo. Até quarta que vem, para juntos termos mais um Quarta Diferente, Quarta com Vida. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope.